Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo. Sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. Hoje eu vou falar sobre regras e valores, como utilizá-las a seu favor. Vamos supor que você organizou aí com as amigas de ir para um show. Vocês se prepararam por muito tempo, a expectativa era grande e aí chegou lá no momento e caiu aquela chuva que ninguém estava esperando, ninguém queria, era um dia muito importante, era uma banda que vocês, nossa, gostavam muito. E qual que é a reação de cada um diante dessa mesma situação? A gente percebe que cada um tem uma reação diferente. E isso é devido aos seus valores, às suas próprias regras. Isso vai determinar a sua reação, seu comportamento diante daquela situação de frustração, nesse exemplo que eu tô dando aqui para vocês, tá? Então, da mesma forma que vai ter aquela amiga, o amigo que vai dar risada da situação e vai curtir o show do mesmo jeito, e vai ter outro que, vai ficar, nossa, chateado e aquela chuva estragou a noite, estragou o show, sabe? Não tem o clima mais de aproveitar aquele momento, nessa situação. Imagina, toda molhada, podendo pegar um resfriado aqui, assim, se abrigou enfim, não, é uma reação totalmente diferente. Por que isso, A primeira coisa que a gente busca, assim, se questionar, se perguntar, é o que você precisa para se sentir bem, se sentir feliz, independente da situação. Como despertar esse sentimento de tranquilidade, de prazer, de alegria, independente da situação que você está passando. Nesse caso do show que caiu aquele toró e, poxa, como a pessoa conseguiu manter a motivação, a animação diante dessa situação, toda molhada, e enquanto o outro estava ali estressado e reclamando e ficou o show inteiro assim, se lamuriando, Como fazer para se sentir igual aquela pessoa que não perdeu a motivação por conta da chuva, nesse exemplo? O principal é que nada precisa acontecer para que você se sinta bem, não permita que a situação externa, aquilo que está fora do seu controle, mude como você se sente, o seu estado emocional. Não dê o controle remoto, da sua vida para outra pessoa. Não deixe o seu chefe, o seu marido, os seus filhos, enfim, com quem que seja que você está discutindo, por exemplo, porque vocês discordam de alguma questão específica, não deixe que aquela pessoa te tire do sério. Pegue o controle remoto da sua vida e coloque lá, raiva, sabe? Não. Esse sentimento, essa sensação, você tem o controle, tá? Elas vão vir, mas a forma com que você lidar com essas sensações, com essas emoções, você tem o poder sim de controlar, Por muitos anos eu, de forma inconsciente, reagia a situações e não tinha essa visão, essa percepção de que, opa, eu estou sentindo isso e como eu posso fazer para contornar essa situação, amenizar esse sentimento, no caso se for algo negativo, e mudar o meu dia, Não vou deixar com que essa situação estrague o resto do meu dia. Não, eu quero mudar e quero mudar agora. Como fazer isso? Quando a gente conhece os nossos valores, as nossas regras,
a gente consegue ter uma clareza maior das nossas reações, do nosso comportamento diante dessas situações desafiadoras, né? Primeiramente, o que é um valor, né? Valor é algo que eu prezo muito, eu dou muita importância, né? Então, quando eu falo assim, quais são os seus principais valores? Qual a prioridade de valores que você tem? Pode ser a saúde, o amor, a segurança, a amizade. Agora, o mais importante é você entender quais são as suas prioritárias, tá? E tomar cuidado para verificar se elas não são um pouco conflitantes. Por exemplo, o meu primeiro valor é segurança e o meu segundo valor é liberdade. Poxa, será que esses dois valores, eles não estão conflitando um pouquinho? Se eu quero ter muita liberdade, eu não coloco em risco a minha segurança? Uma forma de destrinchar esses valores e realmente conhecer o que está por trás, como podemos trabalhar o que está por trás daquele valor, é nos questionarmos. Para cada valor, se pergunte o que precisa acontecer para eu me sentir segura, por exemplo. Ou o que precisa acontecer para eu sentir amor. Vamos supor que, para eu sentir amor, eu preciso ter aprovação, né, de todos que estão ao meu redor. Preciso receber a atenção deles. Aí eu vou me sentir amado, vou sentir amor, né? Poxa, será que realmente eu preciso dessa aprovação externa, né, das pessoas que estão ao meu redor? Será que não tem uma forma desse amor vir de dentro de mim, né, sem depender do meio externo, para eu sentir esse amor? Vamos supor que um grande valor meu é o sucesso, né? O que você precisa sentir, o que precisa acontecer para você se sentir bem-sucedida, né? Achar que você tem sucesso. Eu preciso que eu seja reconhecida no trabalho, eu seja admirada na minha família, como uma excelente esposa, uma excelente mãe. Veja bem, mais uma vez, a gente está condicionando, né, o sucesso, nosso sucesso, com algo externo, tá? Então, sempre quando isso acontece, tomem muito cuidado, tá? Procurem observar como esse sentimento pode vir internamente, né, sem depender do externo. Quando a gente faz essas perguntas, né, do que precisaria acontecer para eu sentir amor, para eu sentir segurança, para eu sentir respeito, harmonia, enfim, essas perguntas trazem à tona quais são as regras que eu estou considerando. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento e para eu sentir amor, né, eu preciso ser aceita e admirada, né, por tudo que eu faço. E eu preciso fazer tudo com perfeição. Ser sempre elogiada. Nossa, olha quantas exigências eu estou colocando a mim mesma para sentir amor. Percebe como inconscientemente a gente cria muitas regras para disparar aquela sensação de prazer, de amor. E isso tudo a gente consegue reprogramar, instalando novas regras ou retirando regras que eu percebo que não faz sentido nenhum estar ali, só vai me prejudicar. Se eu coloco regras muito difíceis, inatingíveis, vai ser muito difícil, eu não vou sentir amor, não vou sentir segurança, não vou sentir
respeito, né? Todos aqueles valores estão ligados a regras muito exigentes, né? A gente fala, né, que o perfeccionismo, né? Por que ele te suga para baixo quando é exagerado, né? Porque você coloca regras num patamar muito elevado que você não consegue atingir e você condiciona atingir aquela regra para se sentir daquela forma, entende? Então, qual que é a solução? Qual que é a minha sugestão, a dica que eu queria compartilhar aqui, tá? Estabeleça regras atingíveis, mais palpáveis, de se conquistar. Vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem, né? Vamos supor que a gente está falando aqui do valor de sucesso. O que precisa acontecer para você se sentir que tem sucesso, né? Eu preciso ter dinheiro suficiente para comprar uma casa, um carro, ter uma família, viajar 2 vezes ao ano, de férias para o exterior. Olha quantas condicionantes você está colocando para se sentir bem-sucedida. Por outro lado, se você coloca uma regra de que, não, para eu me sentir bem-sucedida, eu preciso acordar, levantar da cama, olhar para baixo e ver que eu estou em pé. Olha a diferença. Não te deixa isso mais leve? Essa regra não te deixa muito mais leve? Beleza, não, eu sou bem-sucedida. Por quê? Porque eu tô viva, né? Eu passei meus 40 e alguns aninhos aí viva, sobrevivi, né? Isso já é um sucesso para mim, né? Então, mude a perspectiva, né? De uma forma que você crie regras para você mesma de uma forma mais leve, tá? Não coloque regras, um patamar super elevado que não vai te disparar aquela sensação que você quer, que você deseja, né? De alcançar aquele valor, prezar por aquele valor tão importante, mas você colocou um patamar tão exagerado que você não vai se sentir realizado. A procrastinação, ela tá ligada a valores e regras enfraquecedoras, tá? Por que eu acabo procrastinando? Porque eu coloquei um patamar muito elevado, beirando a perfeição, para realizar aquilo. E eu acabo protelando, porque eu acho que ainda não estou pronta, não estou preparada para fazer aquilo. Não cheguei ao nível de perfeição que eu gostaria de ter para realizar aquela tarefa. Não estou preparada, tá? Então, olha como isso atrapalha a gente de realizar, né? O que a gente quer para chegar nos nossos objetivos. Então, é muito importante a gente conhecer os nossos valores, as nossas regras, conhecer os valores, né, das pessoas com quem a gente convive, as regras, né, dessas pessoas, para que a comunicação flua, para que isso melhore os nossos relacionamentos, tá? Então, assim, as regras das pessoas com quem você convive é diferente das suas próprias regras, né, das minhas regras. E ao compreender isso, nossa, parece que, sabe, o relacionamento ele vai num outro patamar, né? A gente consegue ficar mais tranquilo diante dessas situações de conflito. Se alguém conseguiu te irritar, é porque há conflito de regras, de valores, tá? Se alguém, por exemplo, levantou a voz conversando com você e aquilo te irritou, te magoou, por quê? Porque para você, quando alguém está falando um tom alto, mais elevado, ela está brigando com você, né?
Agora, para outra pessoa, o fato de falar alto pode não significar que ela esteja brava, né? Para ela pode significar o fato de falar alto que, poxa, a gente está em um conflito, eu preciso ser mais claro nas minhas opiniões. Preciso falar de uma forma mais clara, com um tom mais alto, para que ela entenda o que eu estou querendo dizer. Olha a diferença, né, das duas regras, né, conflitantes, né? Na verdade, cada uma tem uma percepção diferente, e aí que aumenta o conflito se a gente não entende que o outro não tem a mesma regra que eu tenho. Um outro exemplo é numa discussão, por exemplo, né? Eu tenho uma regra de que se a pessoa ela se preocupa comigo, ela vem tentar me ajudar, mesmo quando eu tô nervosa, eu tô estressada. E meu marido, por exemplo, ele prefere ficar sozinho, entendeu? Quando tá estressado, tá nervoso, né? Geralmente o homem ele prefere pensar, ficar sozinho e refletir e depois conversar. Então, se ele pensa, por exemplo, que eu sigo a mesma regra dele, ou seja, eu tô estressada, eu tô nervosa, eu vou deixar ela sozinha para ela pensar, para ela refletir. E aí a mulher vai e acaba ficando mais nervosa ainda. Por quê? Porque para ela, não. Eu quero que ele venha até mim e venha tentar conversar para eu me sentir melhor, né? Para eu me sentir que eu estou recebendo atenção dele. Então, regras diferentes, né? Para a mesma situação podem dar discussão por conta disso. Eu não conheço a regra do outro. Então, comunique, né? Fale quais são suas regras, quais são seus valores, para que a outra pessoa com quem você convive possa te compreender melhor e te dar assistência quando você precisar da forma que vai te ajudar melhor. Fale quais são suas regras. Então, para eu me sentir amada, eu gostaria que você me ajudasse nas tarefas de casa, sabe? Mas que você fosse no supermercado comigo. Né? Muitas vezes a gente acha que as nossas regras são as mesmas do outro e não são. Mas é tão óbvio isso, né, Yuka, que é claro que eu gostaria que ele ajudasse em casa, né? Mas assim, às vezes para ele, na regra dele, ele pode transmitir o amor dele, de repente te levando para jantar fora, ou te dando, né, um presente especial, sabe? E às vezes aquele presente você não tá nem aí, porque o que te move é ele ajudar você no dia a dia, tá? Então, assim, conversem, se comuniquem, falem de seus valores, das suas regras, perceba, né, se o outro tá te irritando. Poxa, por que tá me irritando? Que regras a gente está conflitando aí? Aí vocês vão ver, com essa percepção, a comunicação vai fluir, o relacionamento vai melhorar. Experimentem, compartilhem aqui comigo, tá? Os resultados, quero saber. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.